O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga da Central 3. Este é o podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin. Aperte minha mão, receba o meu abraço. Na próxima hora falaremos de futebol. Eu, direto do Ipiranga, Bruno Bonsante, direto... me pegou. Esqueci, Bonsa. Hã? Paraíso. Felipe Lobo, o moço de Limeira, e Leandro Stein, de Jacareí, mas com o coração em São José dos Campos, diretamente do estúdio da Central 3, Matias Pinto Estúdio, que semana que vem terá um novo nome, a gente vai rebatizar o estúdio e você que nos ouve, não perde... Perdeu os naming rights? Não, sem name rights. Homenagem sem name rights. mesmo. Não vai se chamar estúdio Fly Emirates, fica tranquilo. Estúdio Central 3M, né? Poderia fazer aproveitar. Poderia ser também. O Bruno Bonsante, hoje eu fui tipo Vitor Biner, viu? Hoje foi tipo Vitor Biner. A gente começa às 15 horas, às 14h54 eu tava no caixa do posto de gasolina aqui, 3 cara, não vou chegar. Mas cheguei, agora que eu cheguei, sentei, tá com fôlego. Começou a me dar um suador, sabe? Anda rápido, aí quando para, começa a tocar as costas meio suada aqui. Tá suado também, Matias? Ou não? Não, faz frio em São Paulo, mas pra mim tá sempre bom. Perfeito, você não está de moletom. É que o ar-condicionado, eu tô vendo ao fundo, parece desligado. Tá desligado. Ô Felipe Lobo, quando você marca alguma coisa com seus amigos, e aí, deu um bode, sabe? Você marcou às 5, mas deu 3 horas, deu bode, cara. Você tá cansado, dá aquele... Você é o tipo de gente que consegue falar, galera, bodeei, ou você inventa uma gripe, ou você vai e fica com aquela coisa martelando na tua cabeça. Você é bobo, hein, meu? Tem boca pra nada, hein, meu? Você foi, nem era pra ir. Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos, todas as amigas, a todos que estão com a gente. Varia, viu? Eu tenho marcado menos, mas eu acho que, em geral, eu acabo indo. Mas, às vezes, dá vontade mesmo de não ir. Mas aí, quando eu marquei, eu não tenho muita coragem de desmarcar, não. Se outra pessoa marcou, aí beleza. Certo. Mas se eu marcar, eu não tenho muita cara de falar que não vou, não. E depois que chega é bom, né? A gente às vezes tem preguiça de sair de casa. É igual entrar no banho. A gente não quer entrar no banho, depois não quer sair. No frio, pelo menos. Aviso o amigo e a amiga que ouve o podcast Meio Campo que a gente tem edições de toda segunda e toda sexta. Dessa vez vai ser um pouco diferente, em razão da final da Champions League. A gente não vai deixar para conversar com vocês só na segunda-feira. Esse sábado, comecinho de junho, tem final da Champions League, Real Madrid e Borussia Dortmund. A gente entra no ar 15, 20 minutos depois que o jogo acabar. Dessa vez a gente não vai precisar fazer grandes textos com grandes perfis, né? Então a gente não precisa entrar 1 hora depois, e os nossos queridos Bruno Bonsante, Leandro Stein e Felipe Lobo não estarão com aquele olhão assim, aquele olhão de quem não dormiu nos últimos 3 dias, está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. A gente vai sentar e conversar com vocês sobre a final da Champions League. Eu e o Stein, um pouquinho tensos, porque vai ser na mesma hora de São José e Maringá, pela Série D, um jogo que na minha concepção, crucial para o nosso São José, né, Leandro? Porque se consegue esses 3 pontos, começa a dar para sonhar. Tudo bem contigo? Tudo bom. Assim, você tá muito otimista quanto ao São José, mas não tô tanto assim, mas enfim, estaremos com um olho no peixe, outro olho no gato, como também muitas vezes a gente faz, né? Segunda-feira o programa terminou de maneira épica porque o Matias se revoltou com o Fortuna Düsseldorf e acabou caindo nos playoffs da Bundesliga, miseravelmente, uma grande virada do Bochum, mas merecia o Fortuna, né? Assim, nesses playoffs da Faltou Bundesliga, Fortuna. Eu sempre torço pro time da segunda divisão. Até acho que o Bochum era um time que merecia um pouquinho mais de sorte na temporada da primeira divisão, né? Não foi tão mal assim, mas torcia pro Fortuna e o Fortuna foi miserável nos pênaltis, né? Inclusive, já teve episódio da Inter sendo campeã, né? Uma segunda-feira.
a gente passou para depois, mas foi nessa época. Teve episódio do Aston Villa empatando com o Liverpool e eu fazendo assim na câmera. Então é realmente uma tradição do meio-campo, né? Porque tem jogo o tempo inteiro, né? Os caras conseguem. Ainda bem, o tempo inteiro. Entre aspas, ainda bem que Índia, né, Rússia, tal, país da Ásia, assim, não tem um futebol tão forte assim, porque senão era jogo de madrugada também, a gente conseguia passar 24 horas em looping vendo o jogo. E a gente gosta, no fim das contas. Quero mandar um abraço para Emerson, Matheus, Josenilson, Wanderson, Dalai Lama, Leonardo Braga, Marcelo Arruda, Mágico Bianco, João Pedro, Pluzeira, Wellington Moreira, Joab Epifânio, Leonardo Biasi, a toda a galera do grupo de rock Metallica, Lucas Freitas, Eduardo Starling, Francisco Setaro. O que vai cair na prova, vocês perguntam? Como eu expliquei agora há pouco, como a gente vai falar de Champions League amanhã, e a Champions League já é amanhã, então a gente vai deixar para o segundo bloco, a gente vai dar uma pincelada no que está em jogo nessa partida entre Borussia de Dortmund e Real de Madrid. Mas antes, né, Stein, vamos dar um pulinho na Grécia, né, porque o que aconteceu nessa semana já foi a final da Conference. Pela primeira vez na história, um clube grego ganha uma competição continental da UEFA, e ganhou dentro da própria cidade e ganhou com uma festa sem precedentes, porque foi algo inédito, com gol no fim da prorrogação. O jogo pode não ter sido muito bom, clássico roteiro de final não foi muito bom, foi meio amarrado, mas aquele jogo tenso do começo ao fim. Que tal para você, Olympiacos campeão? Bom, só fazer uma ressalva que Pireu é cidade metropolitana, né? Região metropolitana de Atenas, então foi nas vizinhanças, mas, enfim, foi aonde está o coração também, né, do Olympiacos, ali onde está o epicentro do clube, mas não necessariamente na região onde o clube está situado, e, assim, pouco importa para o tamanho da festa que era esperada e que aconteceu, né? Era uma final muito esperada pelos gregos, porque, enfim, a última vez que um clube grego tinha disputado uma final continental tinha sido o Olympiacos em 71 na Champions, né, quando o Olympiacos foi vice-campeão da Champions contra o Ajax, outros tempos de Champions League, né, de Copa Europeia, na época, como era chamada. E o Olympiacos era um clube que tinha, de certa maneira, uma dívida, né, com as competições europeias. Considerando o tamanho do Olympiacos, o domínio do Olympiacos no campeonato grego, né? O Olympiacos é um clube que tem 47 títulos do campeonato grego, enquanto os demais, todos somados, têm 41 títulos. O Olympiacos é um clube muito dominante, especialmente a partir da segunda metade dos anos 90. O clube passa por uma crise séria entre o fim dos anos 80 e o meio dos anos 90, fica 10 anos sem conquistar o título até 97, mas desde então o clube tem 22 títulos de 28 do campeonato grego, né? Isso porque não ganhou os dois últimos. Numa sequência de 26, o Olympiacos ganhou 22. Então é um clube muito dominante, que tinha bala na agulha, que tinha jogadores representativos, mas não conseguia necessariamente representar isso nas competições continentais, né? O máximo que o Olympiacos tinha chegado até essa temporada tinha sido 2 vezes em quartas de final, uma da Recopa em 92-93, outra da Champions em 98-99, mas não passava disso. Tudo bem que o Olympiacos, até por esse domínio no campeonato grego, muitas vezes disputava a Champions e muitas vezes disputava a fase de grupos, né? São 20 vezes na fase de grupos da Champions, desde 97 e 98, mas com um nível elevado o clube não conseguia ir além. Às vezes que ia repescado para a Liga Europa também ficava um pouco atravancado, ficava um pouco travado nessa progressão dos campeonatos, né? Até chegou a eliminar PSV e Arsenal em anos recentes, mas as oitavas estavam sendo sempre o limite. E aí, nessa temporada, assim, tudo conspirou a favor do Olympiacos, né? E a partir do bom futebol. O clube vem da Liga Europa, é repescado para a Conference, mas a campanha na Conference é soberana, né? Primeiro elimina o Ferencváros, que é um clube dominante no cenário nacional e de boas campanhas continentais. Aí nas oitavas de final reverte um placar impressionante, né? Porque perde por 4-1 do Maccabi Tel Aviv, e aí força o 4-1 na volta e ganha por 6-1 na prorrogação.
nas quartas de final pega um Fenerbahçe que está muito bem na temporada, e aí num jogo dramático que o Fenerbahçe até consegue ser melhor assim dentro daquilo que produziu, o Olympiacos passa nos pênaltis. As semifinais, para mim, são os jogos mais importantes, porque a imposição que o Olympiacos tem contra o Aston Villa, que era o virtual favorito para a Conference, é o que marca essa campanha, né? Assim, um time de orçamento maior, um badalado da Premier League, com grandes jogos contra os favoritos da Premier League, né? Vamos lembrar que o Aston Villa é o clube que mais ganhou pontos ali do top 6 da Premier League nessa temporada, né? Nos jogos entre si, e o Olympiacos se impõe nesse confronto, e a final contra a Fiorentina, que de fato foi muito abaixo, teve sua dose de drama e foi uma final decidida na prorrogação, com um gol do artilheiro, com um gol do El Kaabi, que é um cara que, enfim, fez 11 gols nesses mata-matas, né? Um recorde nas competições da UEFA nesse formato com fase de grupos e mata-matas. Quando era só mata-matas, teve gente que fez mais que ele, mas nesse período moderno das competições da UEFA é um recorde de 11 gols só nos mata-matas. Acaba sendo herói. Tem toda essa questão da torcida, é um clube com, assim, se a gente for olhar no papel, o Olympiacos não é um time de tantas revelações, assim, de tantos jogadores que a gente espera que deem saltos, né? Talvez o nome melhor, assim, para ser pensado é o Tzolakis, o goleiro de 21 anos, é da base do clube, ascendeu nessa temporada e foi decisivo em várias partidas, né? Assumiu a posição já na metade final da temporada e foi bastante decisivo. Tem o Fortunes, que é o capitão também, que é um cara importante da gente citar, que surgiu ali, teve um momento em que surgiu no futebol alemão que se esperava um pouco mais, mas se estabeleceu no Olympiacos e é uma grande referência desse clube. Tem o próprio El Kaabi, né, que a história dele já foi bastante comentada, especialmente na transmissão, nas reportagens, que é um cara que demorou para se profissionalizar, que trabalhava como carpinteiro até a virada ali para os 20 anos dele, e que estourou tardiamente, mas escreve uma história muito bonita no futebol e foi decisivo demais, né? Assim, a eficiência dele nesses jogos contra o Aston Villa ficou muito clara. Então é um time construído assim, longe do grande cenário, longe dos holofotes, mas é para isso que a Conference vem, né? A Conference vem exatamente para trazer em evidência de outros países da Europa, para dar mais oportunidades a outros rincões do continente. Até acho que nessa reconfiguração das competições europeias foi um acerto da Conference, né, dar palco para esses clubes, enquanto a Liga Europa se concentra mais em forças secundárias das grandes ligas, em alguns clubes tradicionais de outras ligas. A Conference ela abre muito mais o mapa da Europa, né, são poucos representantes, mas de muitos países. Isso se evidencia com o Olympiacos, e é um clube assim que, embora ele seja muito dominante no país, é bom a gente ponderar que ele tem um aspecto especial dentro da Grécia, né? Principalmente se a gente for pegar a partir da virada dos anos 2010, que a Grécia estava sofrendo uma grande crise econômica. O Olympiacos era um clube que tinha um dono muito rico, né? Que é o Evangelos Marinakis, que também é dono do Nottingham Forest. Existem suspeitas sobre os negócios dele, mas é um cara que ganhou fama através do futebol, tem negócios principalmente na área de transporte marítimos, e Pireu é uma cidade portuária, né, muito famosa por isso, então é um cara que acaba se envolvendo nesse meio. Não é uma gestão que dá para a gente elogiar necessariamente, né, porque é um cara que sempre trocou muito de treinador. O Olympiacos muitas vezes não teve paciência com seus treinadores, geralmente, mesmo ganhando tantos títulos gregos, era muito difícil algum cara que durasse 2, 3 campeonatos. Na temporada passada, o Olympiacos teve um projeto meio galáctico, né, contratando Marcelo e Rames em meio a críticas de que o Marinakis estava dando mais atenção para o Nottingham Forest do que para o Olympiacos, e naufragou o projeto da temporada passada. O clube foi mal, perdeu, né, a sequência de títulos no campeonato grego, o AEK foi campeão. Nessa temporada também, num cenário equilibrado, não foi bem no cenário doméstico, né, porque o PAOK foi campeão da Liga, o Panathinaikos foi o campeão da Copa, mas na Conference, nesse momento em que estava no grande cenário continental, né, no grande palco para o Olympiacos, aproveitou essa oportunidade, passando sobre grandes adversários,
alcançando pela primeira vez da história uma semifinal continental, que já era muito grande para o Olympiacos, alcançando pela primeira vez a final, uma final grega que não acontecia em mais de 50 anos, e aí um título que, enfim, dá esse prêmio à tradição do futebol grego, dá um prêmio também ao que o Olympiacos representa para a história do futebol da região. Então, assim, um contexto de muito peso, uma vitória de muita beleza, né? Ainda que o jogo não tenha proporcionado isso, mas pela emoção da torcida, por todos os elementos envolvidos, pelos personagens fora da caixinha, é muito legal. E aí um elogio também ao Mendilibar, né? Que é um treinador que pegou um rabo de foguete no Sevilla e foi campeão da Liga Europa, pegou um Olympiacos também em meio de temporada e ganhou a Conference, e se mostra um especialista já depois no final de uma carreira, né? Um cara que sempre transitou ali, geralmente por clubes médios e pequenos da Espanha, muitas vezes estava contente em manter o Eibar na primeira divisão, e aí nessas grandes oportunidades que ele ganha, é um cara que conquista 2 títulos continentais e marca também essa história do Olympiacos, muitas vezes ligada a técnicos espanhóis, né? Alguns técnicos espanhóis deram muito certo lá, com o exemplo do Ernesto Valverde, com o exemplo do Mitchell, que no caso do Mitchell, que era jogador do Real Madrid, também foi vitorioso por lá. E agora o Mendilibar quebra essa barreira no Olympiacos, que, se analisando o trabalho todo, não é necessariamente um trabalho exemplar, mas é um clube que na competição conseguiu desempenhar em alto nível e corresponder em grandes jogos, demonstrou caráter para ser campeão. São 14 jogos, né, somados a Liga Europa e a Conference atual. A Liga Europa do ano passado, a Conference do atual, que ele comandou e conquistou o título. Ele que só tinha tido uma experiência anterior na Intertoto de 2005, comandando o Athletic Bilbao, né? O Stein destacou que ele passou por muitos clubes médios da Espanha, a maioria, né, da comunidade autônoma do País Basco, e naquela ocasião ele foi eliminado pelo Cluj nas penalidades, né, da extinta competição, que era uma preliminar da Copa da UEFA. A gente pode dizer que era uma proto-conference, né, porque muitos dos clubes que disputavam a Intertoto são do mesmo peso, né, dos que estão atualmente na Conference, que acaba trazendo nessas boas histórias, né, já que o continente europeu o funil está cada vez menor, né, para essas ligas, né, de segundo, terceiro até quarto escalão. É curiosa a história do Mendilibar, né, porque ele era um técnico que 2 anos atrás a gente falava, pera, quem que é esse cara mesmo? Por que o Sevilla está contratando ele? E agora ele é praticamente um especialista em competições europeias, né, ganhou 2 seguidas. Acho que a Conference, né, permite essas histórias, como vocês disseram, mas é a primeira vitória, né, de um clube fora das grandes ligas, né, porque você teve a Roma, depois você teve o West Ham ganhando, porque, assim, pela abrangência, para a competição ser abrangente, né, ela tem que incluir as ligas mais ricas, mesmo que sejam os times mais, não mais fracos, né, mas ali de meio de tabela, 7º, 8º colocado. Só que esses times ainda têm uma superioridade financeira gigantesca em relação à maioria das outras ligas da Europa. Então você pega um West Ham, né, que tem orçamento de clube de Champions League, né? Você coloca mesmo a Roma, tem um time grande da Itália, né? E em menor medida a Fiorentina também, que chegou 2 vezes seguidas na final e perdeu as 2 seguidas. A Fiorentina, que é um clube que durante alguns anos, durante a maior parte do século, né, teve um período bom com o Prandelli, depois teve um período bom com o Montella, e agora está tendo um período bom com o Vicenza Italiano. Mas tirando esses períodos pontuais, né, é um clube que muitas vezes parece que não atinge seu potencial. Mas esse trabalho atual é muito bom, está jogando competições europeias com frequência, ajudou que criaram outra, claro, mas tá brigando, né, na parte de cima da tabela e chega numa segunda final seguida. Acho que fez um jogo melhor, mas também acho que não importa, né, porque exigiu defesas do goleiro do Olympiacos, não tantas assim, mas algumas importantes, né, principalmente na chance do Kouamé, que ele não pega bem, mas ao mesmo tempo, por não pegar bem, torna uma finalização um pouco mais imprevisível, né, e até bem mais difícil para o goleiro, e ele consegue fazer a defesa, mas não tem muita força. Então acho que a Fiorentina, apesar, né, de mais um vice,
é um time que está num caminho certo. A questão é segurar o italiano, né, que naturalmente se torna um técnico cobiçado, mas tem um time muito interessante e fez, né, para falar do lado da Fiorentina, acho que 2 finais seguidas de competições europeias é algo para se comemorar, mesmo que não tenha, infelizmente para eles, conquistado nenhuma. O Bruno Bonsante, que vai fazer em breve um save em seu canal no YouTube com o Fortuna Düsseldorf, para ver se o clube consegue ganhar, mas só vai valer se ganhar nos pênaltis. Eu vou segurar a Alemanha por um tempo. Eu não sei porque eu fiz 3 vídeos seguidos sobre a Alemanha. Só Perfeito. aconteceu. Perfeito. E se quem está assistindo ao vivo, que festeje o fundo novo de Felipe Lobo. O Felipe Lobo que assina a página A Próxima Fase. Curta, siga, ative o sininho, prestigie. Se você gosta de games, vai gostar da conversa por lá. Matheus Borges manda perguntas se o técnico da Fiorentina não vai sair. Na Itália a movimentação tá boa de técnico, né? Tá uma movimentação bem razoável. Ali, inclusive, o Napoli acabou de anunciar né, o Conte. Não sei se o Napoli anunciou ou se jornalistas já anunciaram antes do Napoli, mas vai ser o Conte, o treinador. Tá boa, a movimentação tá boa. Bom, uma temporada que troca técnico de Juventus e de Milan, né? Você já tem assunto pra caramba. E o Napoli também trocando, vamos ver como vai ser esse mercado. José Pereira lembra aqui, um beijo para você, Zé, que o Hoffman, né, o Gustavo Hoffman fez uma grande cobertura, ele tirou foto de tudo, tudo que era possível tirar foto na Grécia, ele tirou, mostrou, tipo de cobertura de rua bem, bem legal de ser feita. A gente gosta muito de consumir esse tipo de coisa, as coisas paralelas ao jogo, né? A minha ambientação desse jogo foi algo de grandioso. De 1h eu já estava me movimentando na sala assim para assistir essa partida e muito passa por a gente entender que, assim, é claro que a gente vai fritar, adora assistir uma final com Vini Júnior, Real Madrid, essas camisas grandes, dinastias, mas a Conference, viu, Matias, eu não sei se você viria comigo. Se me perguntassem, eu falaria, roubada. Deixa a Europa League, não precisa ter uma terceira competição. Eu estaria errado. A Conference funcionou. Veio para ficar, né? Veio. Eu achei mais uma edição boa. A Fiorentina, nesse momento, não quer ver de Conference, quer ouvir falar de Conference. E sobre técnico e sobre Itália, dizer também que tem um cidadão chamado José Mourinho colando na Turquia, hein? Na Turquia. E Bruno Bonsante, obrigado, viu? Você me deu algumas dicas. Melhorou? Eu assumi o Fenerbahçe, são 14 jogos em 14 vitórias. Obrigado. Você é o meu novo manager. Gente, vamos... Só uma coisa sobre a Conference, antes da gente passar, que por enquanto não chegou, né, na final e tudo mais, mas se você gosta de futebol alternativo, né, o mata-mata da Conference é super legal, né? Acaba afunilando e chegando muitas vezes em ligas mais fortes ou segundo patamar ali, mas a gente teve quartas de final com o Vitória Pilsen e com o Clube Brugge, teve nas oitavas de final o Maccabi Tel Aviv, o Sturm Graz, o Molde, né? Então a Conference ela foi criada, né, para dar chance, principalmente para esses países que não conseguem competir nem na Liga Europa direito, e tá rolando até certo ponto, né? Acho que com a história, só são 3 edições até agora, quando avançar, acho que a gente vai conseguir ver, né, um campeão da Noruega, um campeão da Romênia, sei lá, mas porque esses times estão chegando no mata-mata e uma hora cola, né? Mas acho que ainda já acontece essa abertura para países mais periféricos do futebol europeu conseguirem ter campanhas europeias mais longas. Podcast Meio Campo tem um apoio da KTO. Um abraço e um beijo a todo o time da KTO que está no Rio Grande do Sul, então um abraço ainda mais apertado e um abraço a todo torcedor e torcedora que nos ouve e é gremista, colorado, os times do Rio Grande do Sul da Série A voltando aos campos essa semana. A gente ficou tocado com os gestos, né? Tanto em Barueri com a torcida do Inter, a camisa do Inter, e em Curitiba com tudo que o Grêmio fez, e o Grêmio ainda nos presenteou com um futebol maravilhoso, né? E o time da KTO, que fica no Rio Grande do Sul, recebe o nosso abraço.
E o nosso agradecimento pelo apoio à comunicação independente na Central 3, no podcast Meio Campo e em tantos outros lugares. Com o cupom MCampo, você tem 20% de free bet se fizer o seu primeiro depósito lá. Tudo que você apostar relativo a esse primeiro depósito volta 20% caso você perca. Malandrinhas, KTOs, cotações de múltiplos esportes. Se for fazer apostas esportivas, faça lá, faça na KTO, é a nossa sugestão. E não é sugestão, é um pedido sério. Só faça apostas esportivas se tiver com a cabeça boa. Se você colocar um dinheiro que você pode perder, não aposte de maneira irresponsável, não aposte por vício, não aposte embriagado, não aposte com a cabeça cheia de coisa. É para ser uma diversão. Bruno Bonsante e Felipe Lobo, dicas. Eu quero dicas na minha mesa. Começa contigo, Bons. Vamos lá. A KTO tá dando uma promoção enorme, né, nessa final da Champions League, que eu acho que vale pegar de qualquer maneira, né? O gol do Vinícius Júnior a qualquer momento do jogo, eles pularam de 2,35 para 5 a cotação, né? 5 para qualquer atacante fazer gol em qualquer jogo é uma cotação interessante, né? Para o Vinícius Júnior, num Real Madrid, que vai disputar a final da Champions League, que é um jogo em que ele é praticamente imbatível, a gente vai falar sobre isso mais tarde, eu acho que é uma cotação muito, muito interessante, né? É um odão da KTO, que eu acho que vale a pena pegar. E aí mais duas dicas desse jogo, também relacionadas a jogador, tem mais de 12,5 finalizações, chutes, né? Chutes, não chute a gol, chute só, do Bellingham, tá 1,75, que eu acho interessante também. Ele é um cara que finaliza muito, né? E acho que vamos ter momentos do jogo com o Real Madrid em cima do Dortmund, e só 3 finalizações não é tanto assim de volume para um jogador que finaliza bastante. Então, tá pagando 1,75, que eu acho uma boa cotação. E do outro lado, uma finalização do Hummels tá 1,72. O Hummels é um zagueiro, mas o Dortmund vai ter ali, como na semifinal contra o PSG, por exemplo, né, vai ter chances na bola parada, provavelmente. O Hummels é um cara bom pelo alto, ele é um dos remanescentes da final de 2013, né, ele vai estar na pegada para tentar corrigir essa história, e uma finalização só, num escanteio, uma cabeçada e tal, a 1,72, eu acho que é uma cotação bem interessante. Eu vou aproveitar aqui que o Bonsa trouxe essas também, eu vou trazer o panorama aqui do rolando para dar a dica. Para vencer o jogo nos 90 minutos, a cotação tá 5 para o Borussia Dortmund, 4,20 para empate, né? E 1,63 para o Real Madrid. Então não tá valendo muito a pena apostar no Real Madrid. Apostar no Borussia Dortmund no tempo normal é um pouco arriscado também, me parece. Se você quiser apostar no Borussia Dortmund, que eu acho que é até interessante, embora eu acho que a chance é menor, mas a cotação para ser campeão, e aí independente de ser 90 minutos, prorrogação ou nos pênaltis, a cotação tá 3,40. Aí já é mais interessante. Se você quiser arriscar pro Borussia ser campeão, acho mais negócio colocar essa para ser campeão, não para ganhar nos 90 minutos. Essa é bem interessante. Outra bem interessante é a de menos de 2,5 gols. Finais, em geral, costumam ter poucos gols, né? Claro, é muito difícil prever isso, sempre pode acontecer muita coisa, mas menos de 2,5 gols tá pagando 2,5. Que é uma cotação interessante. Finais costumam ser menos movimentadas no placar, né? A gente viu mesmo jogos muito bons, como o Real Madrid e Liverpool, terminou só 1-0, né? Mesmo o Liverpool atacando, criando chances. Então, é interessante. E para fugir uma da Champions League, um dos campeonatos que continua é a MLS, que né, assim como o Sauditão, então são campeonatos de nível baixo em geral, mas o time do Messi, o Messi tá deitando e rolando, né, porque afinal de contas, num nível mais baixo, o Messi é um gênio, assim como o Cristiano bateu recorde lá e tudo, o Messi provavelmente vai bater alguns recordes esse ano também, e o Inter Miami vai jogar com o St. Louis. E um gol do Messi a qualquer momento tá pagando 1,63. Ele tem 11 gols em 11 jogos. Então fica aí essa dica de 1,63 para um golzinho do Messi a qualquer momento. É uma ótima cotação. Inclusive, a galera ficou brava, né? Porque ele não foi para Vancouver. Os torcedores ficaram irritados. Você sabe o quão longe de Miami é Vancouver, Yamin? 5.500 quilômetros. Eu tive essa discussão com a minha irmã.
Pois é. Porque ela É tomou... tão longe quanto Brasília de Miami. Ela tomou as dores, né, do povo de Vancouver, né? Ela disse que o ingresso do mercado paralelo estava valendo $12 mil canadenses, coisa assim. Só que eu falei para ela, né, que o Messi vinha de 9 jogos em 10 do Inter Miami. Teria 2 jogos em casa depois, né, que... É o torcedor que tá mais envolvido, né, com ele. E é quem paga o carnê de temporada que aumentou mais de 100%, né, Pois nessa temporada do Inter Miami. E eu até citei para ela o exemplo do São Paulo, né, que foi jogar com o Águia de Marabá, que a distância é mais ou menos metade, né, da de Miami para Vancouver, e poupou vários jogadores, né, porque estava numa maratona de jogos, e o São Paulo que não jogava no Pará há 12 anos, né, então... Mas a minha irmã tava puta com o Messi, chamou de ex-jogador, enfim. Um abraço para o time da KTO, kto.com é o endereço, aposte com moderação, só aposte aquilo que você pode perder. Isso é sério, a gente não está falando só porque está no roteiro, não. Isso é sério, tá? Cresceram muito, né? Cresceu muito o mercado de apostas, então tem que crescer também os lembretes de quem faz o merchan aqui, a gente não quer te colocar em roubada. KTO.com. Vamos falar de Champions League, senhores? O Borussia Dortmund é o campeão de 97, com uma camisa fluorescente, um jogo na própria Alemanha, né? Foi em Munique. Lars Ricken foi a estrela daquela partida, e é o que o Borussia Dortmund tem na sua galeria de Champions. O Real Madrid, eu não vou falar, eu não vou contar quantos títulos tem mais. Mas o quanto isso para vocês entra em campo, gente? A gente sabe, o debate eterno sobre a força, a mística, o pacto, a camisa, o peso que o Real Madrid tem. A gente acabou de ouvir no Momento KTO aqui um pouco das cotações para essa final. Mas eu quero ouvir de vocês o quão favorito é o Real Madrid ou não, o que nos aguarda numa final, o que a gente pode prever para essa partida. O Real Madrid é favorito, acho que pouca gente acho que vai discordar, né? A cotação tá dando 1,63, que é mais ou menos ali, são uns 40%, 45% de chance, talvez um pouco menos. Mas não importa tanto, né? Acho que assim, é difícil não dizer que o Real Madrid é favorito, porque você sabe quando foi a última vez que o Real Madrid perdeu uma final de Champions League? Faz 43 anos, né? Não é só que o Real Madrid ganhou 14, é que ele praticamente não perde final. Ele chegou em 17 e perdeu 3, né? E 2 foram nos anos 60, e as 3 para times históricos, né? Perdeu para o Benfica, lá dos anos 60, perdeu para a Inter, do Heleno Herrera, e perdeu para o Liverpool do Bob Paisley. Então, assim, é basicamente um time imbatível quando chega numa final de Champions League há muito tempo. Por outro lado, por pura probabilidade, uma hora vai perder uma, né? Então, talvez, pode ser que seja nesse jogo. Mas eu acho que além dessa questão histórica, dessa questão mística, de peso de camisa, você tem um especialista no banco de reservas, entre os maiores do mundo, né? Assim, acho que não é nem uma questão de melhor ou pior treinador, né? Se for falar em qualidade de treinador, talvez a gente coloque outros acima do Ancelotti. Mas acho que não tem ninguém que conhece mais uma final de Champions League, que tem mais experiência em disputar uma final de Champions League do que o Ancelotti. Ele pode chegar ao seu 4º título, né? E seria algo sim, fantástico. E você tem esse treinador que sabe conduzir muito bem esse tipo de jogo, tem muita experiência, administra bem o vestiário, e você tem jogadores de altíssima linha, né? Você tem jovens que estão aparecendo agora e estão crescendo, Tchouaméni, Camavinga, você tem Vinícius Júnior e Rodrigo. Vinícius Júnior, que é um dos melhores jogadores do mundo, você tem o Rodrigo, que é um cara que se especializou também em marcar gols decisivos, você tem um Jude Bellingham, que teve um começo explosivo de Real Madrid, depois deu uma baixada, mas ainda é um excelente jogador, você tem caras muito experientes, como o Rudiger, como o Toni Kroos, como o Luka Modric, então você tem, o Real Madrid tem os elementos para apoiar a sua história, né? Poderia chegar longe numa Champions League sem esses elementos, só na base da camisa? Até poderia, mas ele tem os elementos.
Por isso que é um time tão perigoso. E é um time que ganhou tantas vezes recentemente que sabe exatamente o que fazer em cada momento do jogo. Isso posto, você tem do outro lado um Borussia Dortmund que é meio que tem uma cara diferente nessa Champions League. Teve uma cara diferente nessa Champions League. No campeonato alemão, a gente já cansou de dizer como é um time instável, como é um time que defensivamente entrega muitas vezes, é o time que perdeu o título para o Bayern no fim da temporada passada, tudo isso. Nessa Champions League não foi esse time que apareceu em campo. É um time defensivamente muito sólido, é um time que que soube resistir à pressão em vários momentos, por mais que os gols que o PSG perdeu tenham ajudado, mas é um time muito mais resistente. E eu acho que isso vai ser necessário em momentos do jogo, mas não vai ser necessário o jogo inteiro, porque esse não é um Real Madrid que abafa. Esse é um Real Madrid que tenta te enganar. É um Real Madrid que tenta te colocar na posição em que ele quer para dar o golpe final, né? Mais ou menos que nem uma cobra, não no sentido pejorativo, mas assim, é um time que tenta te emboscar e dar o golpe final. Então, eu imagino que vai ter momentos que o Dortmund vai estar em cima também, porque é assim que esse Real Madrid age. Então, para o Dortmund, a chave vai ser, nos momentos em que estiver em cima, tem que ser eficiente, e nos momentos em que estiver defendendo, tem que ser resistente. Falando assim, parece simples, mas é extremamente difícil, porque, como eu disse, ninguém ganha uma final de Champions League do Real Madrid desde 1981. O jogo acontece amanhã às 4 da tarde. Relembro vocês que a gente entra no ar um pouquinho depois. Vai ter prorrogação, vai ter pênalti, a gente não sabe, mas a gente entra no ar aqui mesmo. Vai anunciar nas redes sociais para falar ainda no calor da partida. Real Madrid contra Borussia Dortmund. Aliás, que polêmica, né? Essa coisa do patrocinador novo do Borussia Dortmund, aí, uma empresa armamentista, vamos ficar de olho, porque quando a gente fala, né, de alguns clubes que estão um respiro pra gente no futebol, a gente se decepciona quando vê esse tipo de notícia. Felipe Lobo, você queria passar a régua de Champions? Só para dizer algo que muita gente tá falando, e o Cauê Nunes lembrou aqui, que Borussia Dortmund ganhará mais dinheiro caso perca do Real Madrid devido à bonificação no contrato do Bellingham. Então, isso é parcialmente verdade só, né? Eu sei que muita gente tá falando mais de piada do que a sério, mas eu só quero esclarecer, porque tem uma coisa de o vencedor da final vai levar 20 milhões de euros e se o Real Madrid ganhar tem uma bonificação de 25 milhões de euros. É verdade, mas a gente teria que desconsiderar que esses clubes têm bonificações de patrocinadores. Você ganha, não estou nem entrando na parte esportiva, tá? Que isso daí é óbvio, ninguém aqui é bobo. Mas tem normalmente os contratos de patrocínios e tudo mais, tem vários gatilhos de bonificação em caso de títulos ou colocações ou classificações para competições europeias. Então, assim, eu sei que muita gente está falando só de zoeira, tudo bem, mas assim, é só para a gente não repetir isso como uma verdade, porque aí não é exatamente isso. Evidentemente o Borussia Dortmund financeiramente ganha mais se for campeão do que se perder. É que tem um dado específico que parece, né, que vai ganhar mais dinheiro se perder. Obviamente não é assim, né? Só para deixar isso bem claro. No curto prazo, só em relação à premiação em si, né, junto com essa bonificação ligada ao Bellingham, né? Mas a longo prazo, né, um time campeão de Champions League tem uma valorização da marca, de exposição, enfim, que menor, né? Não dá nem para mensurar, assim, né? Do ponto de vista de perda de credibilidade, de perda de respeito no mercado, de outros prejuízos que não são, né? Essa matemática do futebol e de qualquer negócio grande não é tão simples assim. Ganhou, faz. E os jogadores são profissionais, né, Yamin? É igual aquela parada de 98, quando começou a coisa das fake news na internet, né? De que o Brasil vendeu. Você imagina quanto que custaria comprar o time do Brasil, que era o mais estrelado do mundo, né? Assim, primeiro que os jogadores não aceitariam, mas assim, mesmo se tivesse algum que aceitasse,
A galera não pensa muito, né? Assim, quem fala sério, né? Eu sei que a maioria que falou isso do Dortmund falou brincando. Esse Hoax era Gunther, qual que era o sobrenome? Era Gunther, era um sobrenome alemão também, era um professor de educação física, né? Que encaminhou o e-mail. Gunther Schwarzer era um professor de educação física que encaminhou o e-mail e daí virou assinatura. Pois é. Faço a lembrança também que será a 8ª final de Champions League a ser disputada em Wembley, a 3ª desde que o estádio foi reformado, né? O estádio tem essa forma atual desde 2007, recebeu em 2011 a decisão que o Barcelona, do Messi, ganhou do Manchester United, recebeu em 2013 a final entre Dortmund e Bayern de Munique, o jogo do Robben, e a primeira final do estádio foi em 62, 63, no comecinho, né, nos primeiros anos ali da Champions League. O Milan, na ocasião, venceu o Benfica e conquistou aquele que foi o primeiro dos seus 7. São 7? São, né? Do Milan? Acho que são 7. Dos seus 7 Champions League. Ficaremos de olho. Amanhã. Diga lá, Bonsa. Não, sobre isso, né? Acho que tem o significado para o Dortmund, né? Porque foi uma decepção enorme, né? A final de 2013. Para um time histórico, né, um time que vinha de 2 Bundesligas, treinado pelo Klopp, e tem remanescentes daquele time, como principalmente o Reus e o Hummels, e acho que também tem o significado que seria o Reus ganhar uma Champions League, mesmo que agora ele esteja num papel mais de coadjuvante, um pouco mais periférico, de veterano, mas ele que anunciou que vai sair do Borussia Dortmund, acho que vale lembrar que para ele tem esse significado. 11 anos depois, no mesmo estádio, o Dortmund tentar corrigir, né, isso que aconteceu 11 anos atrás no mesmo estádio. Acho que isso é bastante interessante também. Um duelo particular, que não vai ser bem um duelo, mas são 2 histórias paralelas que vão ser muito boas, né? A despedida do Kroos do Real Madrid e do Reus do Borussia Dortmund. Os dois vão estar bastante em evidência nesse duelo particular, né? Nesse caso, o Kroos, que foi campeão em 2013, mas não estava em campo na final, né? Ele perde a reta final da competição, então vai ser um duelo particularmente interessante, mas aí num peso também diferente dos dois para os times, né? Enquanto o Kroos faz uma baita temporada pelo Real Madrid, o Reus sai do Borussia Dortmund também por perder espaço, por fisicamente não estar tão apto, não é mais um protagonista do clube, né? Ele vai ser um coadjuvante, muito provavelmente vai entrar no segundo tempo. Se for para pegar assim, um protagonista dessa campanha do Borussia Dortmund, seria mais o Hummels, porque assim, desses grandes jogos que o Bonsa salientou, né, nessa campanha na Champions, o Hummels fez jogos muito grandes durante toda a campanha, né, os 2 contra o PSG, a volta contra o Atlético de Madrid, na Bundesliga contra o Bayern de Munique, então vai acabar sendo um personagem até maior, assim, pensando em um nome do Borussia Dortmund. Enquanto isso, do outro lado do oceano, um pouco mais ao sul, a Taça Libertadores e a Taça Sul-Americana. Haja árbitro, haja bandeirinha, haja assistente de vídeo. 32 trios de arbitragem foram deslocados pelo continente para que 16 jogos da Libertadores e 16 jogos da Sula finalizassem a primeira fase da competição. Com ressalvas, não está finalizado, porque os grupos envolvendo o Grêmio e Inter tiveram jogos adiados e a gente precisa esperar que eles aconteçam. Mesmo assim, a gente já tem quase um panorama completo de como será o mata-mata. Acho que não tem lá muitas surpresas, nem decepções muito retumbantes. Aconteceu tudo mais ou menos como se previa, mas eu pergunto para o Matias, que veste Colo-Colo nessa live, e o Matias veste Colo-Colo porque este clube conseguiu uma classificação daquelas raras, porque empatou em tudo, e acabou ganhando a classificação contra o Cerro Porteño por causa de gols como visitante, que deve ser o 28º critério de desempate. O penúltimo. O penúltimo, que tá, ainda bem que não foi para sorteio, né, Matias? Porque aí não era, ter que ver era ranking. Era o ranking da Conmebol, daí o Cerro Porteño levava vantagem. Se o jogo terminasse empatado sem gols, o Cerro Porteño classificava. Que bom, porque se precisar de sorteio com a Conmebol, você sabe, né? 3 horas lá. No Paraguai ainda. Chama o pai do Echeverria. Chama o vô Nossa Senhora. Mas que tal para você? Terminou, quase terminando,
a primeira fase das competições da Conmebol. Eu acho que decepções, assim, né? Eu botava mais fé no Estudiantes, né? Que é o atual campeão da Copa Argentina no ano passado. Venceu agora no primeiro semestre a Copa da Liga, né? Que já tem o peso, né, de campeonato argentino. Não é a Superliga, mas em termos estatísticos vale como um título argentino. E, enfim, foi derrotado em casa, né, tanto pro Grêmio, ainda antes das enchentes no Rio Grande do Sul, e nessa rodada pro Huachipato, né, num jogo maluco, né? Então eu achava que o Estudiantes iria mais longe nesse grupo e já está eliminado, né? A LDU também, né? Enfim, acho que decepcionou um pouco também por ser campeã da Sul-Americana, ser campeã equatoriana, pensando também, né, que o Equador vem fazendo um bom papel nas competições continentais. O próprio Independente Del Valle também ficou pelo caminho no grupo do Palmeiras ontem, né, com o empate do São Lourenço, que se classificou. E a gente poderia ter tido, né, pela primeira vez, desde que se adotou, né, esse modelo com os grupos espalhados, né, sem ser os grupos binacionais, porque naquele modelo acontecia de os 10 países filiados à Conmebol terem representantes nas oitavas de final, mas a gente poderia ter pela primeira vez 8 representantes da Conmebol classificados, né? Tivemos apenas 6, mas é um número expressivo, né? Lembrando também, né, que os 2 principais clubes da Bolívia e do Uruguai se classificaram juntos, né, para a fase mata-mata, algo que não costuma acontecer, né? Então temos aí, né, acho que um bom momento tanto do futebol boliviano, né, e do futebol uruguaio, que tem representantes nas oitavas de final da Libertadores. E falando da Sula, né, brevemente também, eu acho que a decepção acaba sendo do Atlético Paranaense, né, que estava, né, num ritmo, né, de conquistar 100% de aproveitamento, né, venceu as 4 primeiras partidas, 3 delas na condição de visitante, e nas últimas 2 partidas em casa acabou sendo derrotado. Enfim, a derrota para o Sportivo Ameliano vai ser dolorida para o Pablo, né, por conta do lance que ele se envolveu, né, que o Alex Santana dá aquela bola esticada, que o cara estica a bola para acompanhar ela já chegar batendo, e o Pablo, que estava em condição de impedimento, dominou a bola, bateu no gol, e o gol acabou sendo anulado, né? E depois a equipe paraguaia acabou marcando gol, assumiu a liderança do grupo E, e agora o Atlético Paranaense enfrentará um clube vindo, né, da Libertadores, né? E enfim, já tem, né, um chaveamento prévio, mas tudo pode mudar muito por conta, né, como você falou, dos jogos da dupla Grenal, né? O Inter já não conseguirá mais a classificação direta às oitavas de final, e o Grêmio depende de si, né? Caso vença as 2 próximas partidas, classifica em primeiro no seu grupo, com o The Strongest em segundo, mas tem agora um compromisso muito difícil em Talcahuano contra o Huachipato, que, em caso de vitória dos acereiros, se classificam antecipadamente. Sobre isso dos classificados, né, que o Matias destacou as 2 decepções, é curioso, né, porque, assim, exceção feita ao Grêmio na fase de grupos da Libertadores, os únicos antigos campeões da Libertadores que não se classificaram para os mata-matas foram exatamente Estudiantes e LDU, né? O resto, todos passaram, são 10 campeões da Libertadores que vão para os mata-matas, então, assim, um ponto positivo é isso, né? Serão mata-matas pesados, especialmente pensando nesse aspecto de camisa, né? E alguns clubes tradicionais que faziam tempo que nos classificavam. O próprio Colo-Colo era desde 2018, o Peñarol desde 2011, o Junior de Barranquilla passou, não é campeão, mas é um clube tradicional, não avançava desde 2011, então tem esse elemento da tradição, e como o Matias bem lembrou, tinha feito o levantamento antes, Bolívar e Strongest não passavam juntos para mata-matas desde 2014,
e Peñarol e Nacional desde 2002, o que é impensável, né? Pensando na tradição, assim, considerando a tradição dos dois, considerando o peso da camisa dos dois, mas de fato, assim, especialmente o Peñarol custou muito a classificar para os mata-matas da Libertadores nas 2 últimas décadas, ainda que tenha uma final nesse período, né? Então, desde 2002 que os dois grandes do Uruguai não estão juntos nas oitavas de final, e aí um destaque também para os jogadores do Palestino, né? Que fizeram um protesto muito forte em relação às crianças vitimadas nos ataques israelenses na faixa de Gaza, né? Eles simularam as crianças como se estivessem na frente deles, né? Eles ficaram com a mão posta na cabeça das crianças, mas crianças ausentes para representar exatamente as vítimas palestinas. Um ato muito forte, bonito, assim, com toda a tristeza, mas bonito do palestino em evidenciar essa causa. Então também merece um destaque nessa rodada. Ficaremos de olho, então, no desfecho dos grupos faltantes na Libertadores e na Sul-Americana e veremos o que temos para os brasileiros, né? E não são poucos, são muitos brasileiros nessa disputa. Diga lá, Márcio. E só um detalhe que me escapou, né, sobre o Colo-Colo, é o pior aproveitamento de pontos de um classificado desde que foi adotado esse modelo, né? Porque conquistou apenas 6 pontos com uma vitória apenas, né? Então, mesmo se fosse também o seu Porteño nessas condições. E chegou um momento, né, que teve uma combinação de resultado que o Aliança Lima estava vencendo o Fluminense do Maracanã e com um empate em Assunção, a Aliança Lima estaria se classificando também pela primeira vez em muito tempo às oitavas de final. Acho que desde 2011 também. 10. Isso. Perfeito, senhoras e senhores. Eu quero mandar um abraço especial para o Arthur Valentini, que acaba de mandar um cafezão aqui para gente. Salve, amigos. Obrigado por terem mantido o projeto. A gente manteve o projeto, a gente não gostaria de parar de conversar com vocês e entre nós. Desde que o pod voltou, a alegria e a soltura do Yamin tem me encantado. Muito obrigado, Arthur. Sabe o que é isso? Isso é um copão de café que a gente toma antes de entrar no ar, né? E a gente fica soltinho aqui. E o silêncio, né? Quando tem gravação, eu passo a manhã igual um monge. Eu falo pouco de manhã, que é para economizar. Porque entra no ar aqui, a gente tem muito para falar. E a gente tá indo embora, Leandro Stein. Bom, ficar de olho nessa final da Champions, assim, das histórias da final da Champions ainda, acho que um ponto interessante para se observar, especificamente os lados do campo, né? Assim, o Vinícius Júnior vai estar com todos os holofotes, vai pegar um lateral direito, o Ryerson, que não é exatamente o mais renomado, mas que fez bons jogos contra o PSG, principalmente, né? Na missão de bater de frente com o Mbappé, então talvez seja um confronto interessante, embora o que o Vinícius Júnior venha fazendo nessa Champions League seja absurdo, né? O Ryerson vai ter muito mais trabalho dessa vez do que teve com o Mbappé, e do lado esquerdo do Dortmund também pode ser interessante, porque o Madsen tem sido um escape importante para o time, tem sido um cara importante no apoio. Então, assim, esse time do Borussia Dortmund, se a gente olha no papel, não tem nomes que chamam tanta atenção. Os dois laterais são personagens que podem ser interessantes nesse jogo, além de caras aí um pouco mais renomados, mas que não estão necessariamente na primeira prateleira, né? Sabitzer e Brandt têm feito bons jogos também nessa campanha de Champions, nesses jogos grandes. O Sancho é um cara que a gente sabe como tem habilidade, mas que vem de todas as desconfianças pela passagem dele pelo Manchester United. E o Füllkrug, né? Que é aquele centroavante, entre aspas, toscão, mas que é um cara que sabe fazer gol e que tem se provado decisivo nessa Champions. Também perdeu algumas boas chances, mas é um cara que nessa temporada tem feito a diferença para o Dortmund, tanto que acabou tomando a posição do Haller com méritos, né? E o Füllkrug foi contratado para isso e até acho que, assim, um aspecto interessante no Dortmund é a maneira como o time tem dado a volta por cima em relação ao que foi o trauma psicológico da rodada final da Bundesliga passada, né? Sim, eu tinha minhas sinceras dúvidas de como esse time ia conseguir reagir e continuei com algumas dúvidas durante essa temporada, mas acho que essa Champions tem mostrado como
psicologicamente o Dortmund conseguiu colocar a cabeça no lugar. Tem até a volta de elementos importantes, sobretudo nos bastidores do clube, né? Um nome bastante elogiado é o Nuri Sahin, que virou assistente e até chega a ser cotado como um possível substituto do Terzic, né? Quando o Terzic estava balançando no comando do time, ele era bastante citado como o provável substituto, mas é um cara que, como assistente, ajudou essa virada do time no meio da temporada, né? Detalhes em relação a Champions, ele era o treinador do Antalyaspor que o Alex assumiu na Turquia, já era bastante elogiado lá e saiu para ser assistente do Dortmund, então vai ser interessante, embora favoritismo todo pro Real Madrid, e não acho que é ruim pro Dortmund, assim, essa situação de ser o cara correndo por fora pode ser bom também pro Dortmund conseguir lidar melhor com essa partida e lidar com esse retorno ao Wembley. Bom, até amanhã então. Até amanhã, meu camarada Stein. O Felipe Lobo, um beijo para você, um abraço, bom final de semana, a gente se conversa amanhã. E deixa eu te falar, eu morei quase 3 anos em Alagoas, né, em Maceió. Essa conversa de praia privatizada ou de praia que não é privatizada no papel, mas que você só chega se passar por um terreno privatizado e que é super difícil você ter qualquer outro tipo de acesso e qualquer outro tipo de serviço, essa notícia é bastante velha, viu? Isso acontece. Eu não sei se é o Neymar, se é a família do Neymar, ou se é a família do Luciano Huck, ou se é a família do Papa. O que eu sei é que essa conversa no norte de Alagoas, no sul de Alagoas, no sul de Pernambuco, essa conversa de praia privatizada já caducou. E de 2000... Caducou não, porque tá vigente, mas já existe faz muito tempo. E depois do que aconteceu em 2019, né, teve uma certa pessoa aí que assumiu a presidência no Brasil, acelerou, viu? Que tá subindo de coisa. Beijo para você, Felipe Lobo. Tchau, tchau. Um beijo, e só para dizer que esse assunto veio à tona, porque deputados da nossa Câmara colocaram um penduricalho para permitir, basicamente, a privatização das praias, e não só a privatização, mas a entrega. Os caras estão querendo entregar para quem já ocupa, ou seja, resorts e tudo mais, quem já tá ali na boquinha para ganhar uma bocona. Evidentemente tem muitos movimentos contra isso, inclusive ambientalistas, porque a gente sabe os riscos ambientais, além da questão de você ter um acesso democrático à praia. A praia não pode ser um bem particular, né? Tem que ser uma terra do Estado, né? E justamente esse é o ponto que eles querem mudar. É uma terra que é da Marinha, né? E é do governo, é pública, não pode ser fechado o acesso, teoricamente. A gente sabe que isso acontece, mas está acontecendo de modo ilegal. Eles querem acabar com a ilegalidade desses lugares como os que você citou. Então, é muito importante que isso não seja aprovado, porque isso daí é jogar... Isso daí é o Raul Seixas falando, vamos alugar o Brasil, né? Só que nesse caso não é nem alugar, é dar mesmo pros empresários ricos fazer o que quiser. Então, espero que não aconteça. Só para dizer que não falamos, que assim, nas últimas semanas tem muito assunto para falar, nem sempre a gente consegue falar de tudo, a gente tem que selecionar, sempre é assim, né? Já era assim no site, a gente sempre sofreu quando a gente fazia o site, eu, Stein e o Bonsa, porque a gente sempre tinha que escolher os assuntos, não dá pra gente falar de tudo, porque não só o tempo é limitado, nós temos nossas limitações, não dá pra ficar 24 horas trabalhando. Mas só pra falar que o Hansi Flick chegou ao Barcelona, depois dessa palhaçada que o Barcelona fez com Xavi, né, de pedir pra ele ficar, ele ficou, aí demitiram ele. Um mês depois, contrataram o Hansi Flick. De qualquer forma, vai ser curioso ver o Hansi Flick, né? E eu tô bem curioso também para ver como vai ser o Conte. Tudo, né, os jornais italianos estão dizendo que tá fechado, não foi anunciado ainda, dizem que vai ser anunciado na segunda. Mas eu também tô bem curioso, ele chegou a falar, né, que o Napoli e a Roma eram times que ele se imaginava treinando pela torcida e tal. Deu aquela cavada, né, no meio da temporada. E parece que vai rolar. O Conte é um técnico muito, muito bom e muito divertido de ver, principalmente quando não é no seu time, porque ele causa... Ele é um técnico excelente, o time vai ter bons resultados, principalmente na primeira temporada, mas é um técnico complexo de lidar, né? Ele exige muita coisa, ele é chato, ele cobra dos jogadores num nível não tão saudável. Então vai ser divertido, porque Napoli já é naturalmente explosivo, né? Com um técnico como o Conte,
pode ser amor ou ódio, né? E pode ser os dois, inclusive, que normalmente é o que acontece com o Conte. Você ama e você, depois de um pouco, não ama muito mais. O contrário... Até amanhã, espero vocês aqui. Beijo, Matias Pinto. Beijo, e Lobo, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. É indiferente, e é verdade. o napolitano não é indiferente. Não então, é indiferente a nada. Então é isso. Até amanhã, pessoal. Logo depois, aí, uns 15 minutos depois do apito final, eu já estarei aqui no estúdio Mané Garrincha, que vai mudar de nome, como o Yamin já apontou. Até falaram que em outros podcasts já soltaram aí o spoiler, mas não tem problema. Gil é foda. Já não cortaram nem a fita ainda, né? Já estão falando o nome. E jornalista é foda, né? Não consegue, não consegue ficar sem dar o furo. Mas, então, porque gravo daqui a pouco também o Xadrez Verbal. E fica a recomendação aí também, né, que nessa semana foi ao ar o Som das Torcidas sobre o Torino, no marco aí, né, dos 75 anos da tragédia de Superga, que contou com a participação especial da Mari Vantini, direto de Turim. Então fica a recomendação, são quase 2 horas, né, contando um pouco da história do Granata. Valeu. Eu acho que o Conte tem a loucurinha certa para Nápoles, comparando com quem, assim, desculpa, né? Quem o Napoli escolheu para substituir o Spalletti, estava na cara que o cara não ia funcionar, o cara não ia conseguir tirar uma onda. Foi o que aconteceu. Beijo, Bruno Bonsante. Não, inclusive, assim, pra falar rapidinho dessa história dos técnicos, o que aconteceu foi que o De Laurentiis, basicamente, depois do Rudi Garcia, jogou fora uma temporada esperando o Conte, né? Porque tentou várias vezes, não conseguiu contratar o Conte durante a temporada, então foi botando uns tampões ali, esperando o Conte, e agora conseguiu, e é de fato, assim, um técnico que o Napoli poderia contratar, é um dos melhores. Se alguém tiver um recado para mandar pro Conte, eu estarei lá em julho, então podem mandar umas cestas de fruta, sei lá, que eu entrego para ele em Nápoles. O Kompany, eu acho que é um fenômeno que eu até falei, acho que no podcast passado, que assim, na ausência de técnicos certos, tem muitos clubes grandes que estão fazendo apostas quase no escuro, que é tipo, pelo menos o cara é barato e vai que dá certo. Eu acho que é isso o Conte, o Kompany, ele mostrou coisas interessantes no Burnley, mas quando subiu de nível, nem tanto, não era um time também que estava super qualificado para jogar do jeito como ele queria na Premier League, então ele é uma perfeita incógnita. Em menos sentido, eu acho que o Hansi Flick também é uma incógnita nesse momento. Ele é um campeão da Tríplice Coroa, o que é algo gigantesco, mas foi num ambiente muito específico. Ele ainda não tem outro trabalho em clube dessa magnitude, e a passagem pela seleção alemã não foi muito boa. Então acho que o Barcelona vai oferecer para ele uma plataforma para mostrar qual que é o nível de técnico que ele é. Técnico campeão da Tríplice Coroa, só bom, só muito bom, mais ou menos. A gente vai ver na próxima temporada. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Boa final de Champions para você que gosta de bola e cuide-se bem. A gente vai chegar aqui para conversar com vocês. É sábado, é final de Champions, a gente vai estar levinho, felizinho, e vai ser com certeza uma hora de conversa muito, muito boa. Eu já vou deixar aqui, não custa nada, né? Já tô de amarelo mesmo. Moukoko. Tá? Fiquem com esse nome. Vamos ver. Ele vai entrar. Em algum momento do jogo ele vai entrar. É o Lars Ricken do novo século. Beijo. Tchau, tchau.